Isaías 43, versículo 2, a palavra diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Pai, eu quero te dar as graças nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado a Deus por este momento. E que o teu Espírito Santo, ó Pai bendito, tenha, ó Pai bendito, a primacia, tenha a liberdade de poder ministrar-nos, ó Pai. E a tua palavra, Senhor Deus, seja ouvida e ouvida com entendimento por cada um de nós. Que assim seja para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ao meditar aqui nesse versículo 2, depois eu vou contextualizar um pouquinho aqui, mas nesse início, o que me chamou a atenção aqui é quando disse assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E aí ele fala pelos rios, né? Pelo fogo, e o fogo não vai arder. Aí isso veio para mim essa palavra, e aí você começa a pensar, a palavra começa a martelar dentro de você. Quando passaram pelas águas, quando passaram pelos rios, quando passaram pelo fogo. Mas ele disse que me chamou a atenção: eu serei contigo. Às vezes, na lógica humana, ou no nosso pensamento, quando alguém fala assim, Deus é contigo, ou eu falo assim, Deus é comigo, ou você fala assim, Deus te abençoe, eu estou com Deus, dá um pouquinho de pensar, imaginar que não vai ocorrer nada de dificuldade, não vai passar nenhuma aflição, não é verdade? Não vai ficar doente, não vai passar necessidade, não vai ser roubado. E eu não sei se vocês sabem o que eu vou dizer. Você talvez já conheceu alguns servos de Deus, crentes, irmãos, e que teve um final trágico. Você já viu já? Sim ou não? Final trágico. E você fala, meu Deus, como pode? Um servo de Deus, um pastor, um missionário, aquela irmã tão fiel, né? Você viu tantos anos o Senhor e passar um momento desse, né? E a gente pensa que chega um sentir, ou um imaginar dentro da gente que Deus não é para a pessoa. E é isso que eu quero, essa palavra quer assim, esclarecer, que mesmo que o crente, a serva, o servo de Deus, o pastor, a missionária, o que seja, passar por momentos críticos, difíceis, não quer dizer que Deus não está. Ou seja, se você está passando, ou irá passar, ou já passou por momentos que você fala, não, eu não mereço coisa dessa, eu sou tão fiel ao Senhor, não é assim que vem a gente? Por que estou passando? Essa palavra aqui, ela vai te dar, vai te abrir mais a mente, vai te consolidar, afirmar, né? É o Senhor que afirma os passos do justo, entendeu? Eu creio que é no Salmo 92, né? Que fala lá, plantados na casa do Senhor, né? Florescerão, né? Estarão verdes, mesmo na velhice, estarão vigorosos para anunciar que o Senhor é bom. Então é o Senhor que afirma os passos do justo, entende? E para isso, eu penso já na Bíblia, vou começar a olhar para a vida de Jesus. Se você olhar para a vida de Jesus terrenal aqui nessa terra, nós possamos observar que Jesus teve um momento de
glórias, vamos dizer assim, de manifestações maravilhosas, desde o início do seu ministério, né? Desde o início. Desde o início do ministério, não, desde criança, né? Desde o seu nascimento, vamos dizer assim, né? Desde o seu nascimento. Por exemplo, Jesus, quando nasceu lá, que eles falaram na manjedoura, no lugar lá, né? Humilde, ele teve a honra, vamos dizer assim, dos pastores, reis, tudo querendo, né? Ter estrela, dar aquele sinal. Algo glorioso foi o nascimento de Jesus. Quando Jesus ainda fala que ele estava naquela fase de crescimento, sua mãe e o seu pai foi para Jerusalém. Diz que eles perderam lá Jesus e não acharam Jesus. E onde Jesus estava? Dentro do templo. Entende? Imagina uma mãe quando perde um filho, um pai perder seu filho. Estou citando isso para você ver momentos de glória de Jesus. E aonde Jesus estava quando apareceu? Estava ensinando para os mestres. Todos ficaram admirados por Jesus, pela sabedoria que ele dizia para aqueles mestres, né, da lei, aqueles homens ali instruídos, e Jesus como criança cantando estava no meio desses homens aí. Algo glorioso. Quando Jesus é batizado, né, diz que os céus se abrem, vem o Espírito Santo em forma de uma bomba, né, e ouça uma voz dizendo: esse é meu filho amado. Então, sobre um momento glorioso, não é? Glorioso. Se nós seguindo na caminhada, vamos ver Jesus curando, né? Curando enfermos, leprosos, surdo ver. É tanto que quando João Batista ficou com dúvida, disse se Jesus era Jesus ou não, que eu tinha anunciado, Jesus foi lá e fez, como disse, uma passeada de milagres, e mandou os discípulos de João Batista: vai lá, fala para João Batista do que vocês viram aí. Então, um momento glorioso. Nós vimos Jesus também no seu glorioso ministério ressuscitando o filho da viúva de Naim, né? Ela nem orou, nada, sem ela orar, sem ela pedir. Por se acaso Jesus estava entrando, passando pela cidade, veio aquela multidão e de repente disse a palavra que Jesus diga: mulher, não choras, né? E toca lá no caixão, estive lá e dá, chora, levanta. E ele se levantou. Isso ocorreu sem ninguém pedir. E o jovem que estava no caminho do cemitério, imagina que coisa gloriosa. Separou mais um trem gloriosa, foi isso, né? Glória a Deus. Amém? Então aí nós vimos também Jesus ressuscitando Lázaro. Imagina que algo glorioso foi aquilo ali, durante aquele acontecido, aquele episódio. Não é algo glorioso? Vemos a multiplicação dos pães, não só uma vez, duas vezes. Algo maravilhoso. Cegos, né? Só que o momento mais triunfante que Jesus passou, irmãos, não foi esses. O momento mais glorioso de Jesus, sabe quando foi? Quando ele estava na cruz. Entende? Quando aquelas pessoas falaram: você fez tantos desta cruz, ali que foi o maior triunfo de Jesus, foi quando ele estava sendo pisoteado. Entende? Quando ele foi traicionado, foi, né, traído, e
venceu e manteve firme. Esse foi o momento do triunfo de Jesus. O mais glorioso, a glória, o máximo de Deus foi aí. Foi quando Jesus passou por todas as afrontas, todo o sofrimento, e ele aguentou firme. Quando havia todas aquelas manifestações, desde o seu nascimento, tudo, desde o decorrer da sua vida, no decorrer do seu ministério, havia todo aquele mover, ela foi manifestação gloriosa, foi, mas a maior foi ali, quando ele estava naquela cruz, no meio de dois ladrões, né? E um ali, né, combinava ele ainda mais, né? E naquele momento de dor, que já estava para morrer, tanto sofrimento, o que ele falou? Ele perdoou, né? Ele salvou. Então quero dizer para você que me escuta, que o momento mais glorioso, quando nós olhamos na Bíblia, não é um momento, talvez, quando nós recebemos uma bênção, entenda? Ou até mesmo quando nós falamos em mistério. Isso faz parte. Entende, irmãos? Faz parte. Tem cultos, ou seja, tem horas que você vai dar o seu culto, o seu momentinho de oração, talvez. Não sei como você faz, se é no monte, se é onde que seja, que você parece que aquele se você ora que você falta voar. Mas tem dia que parece que não é assim. Então, esse momento que você está nessa situação é glorioso. Mas a maior glória, o maior triunfo é quando você está sendo afrontado, contrariado, ignorado, roubado. Quem aqui já foi roubado? Eu já. Nós já fomos, a gente todo mundo já foi roubado. Qual o sentimento que a gente tem quando alguém rouba? Não é quando alguém está na rua, você passa a dar um mexer com uma arma. Esse daí é mesmo. O mais doído é aquele que te engana. Promete uma coisa e não se cumpre. E você, aquele irmão. Entende? Porque se alguém chega aí, põe a arma, você leva o seu relógio, leva a sua carteira, ou leva o seu celular, mas e aqueles que Agora, bom, Jesus, quando ele foi traído por Judas, você imaginou o que ele passou? Foi Jesus era homem também. Ele falou, não, Jesus era Deus. Ele era homem, 100% homem. Não dá vontade dele, né? Ir lá e pegar a Judas lá, se converte. Não é assim? Não é verdade? Pedro. Não, porque Pedro falou, não, eu vou contigo, eu te quero, não. Eu vou contigo. De repente, Pedro, ele é um deles. Eu não. E Jesus vendo lá, entende, irmão? Que triste é. E essa hora, que é a hora do triunfo, sabia? É nessas horas. Agora, muitas vezes podem até pregar, não, o Senhor tem só vergonha, entende? Sim, não tem momento que nós vivemos, o momento das multiplicações, entende? Que você ganha, tem momento que alguém convida para você, alguém te chama, tem uma bênção para você, mas tem momento que parece que nós somos esquecidos, não é assim? Somos esquecidos. E nesse momento é o momento da onde nós vamos triunfar. E se nós não temos o conhecimento da palavra e não temos na nossa mente todas essas verdades, naquele momento que nós somos traídos, naquele momento que nós somos roubados, naquele momento que nós somos doentes, entende? Que às vezes uma enfermidade aí que você passa, que você fala, né? Necessidade que você, né? Naquele momento é o momento de você realmente
e falar: Deus está comigo. É aí que Deus fala. E aí, irmãos, você pode também olhar, enquanto meditando, né, essa palavra na minha mente, eu pensei na vida de José, aqui, ó, rapidamente, para você ver, porque lá Isaías falou: eu serei contigo quando passar pelas águas, passar pelos rios, passar pelo fogo, eu serei contigo. No caso de José, Deus também falou que estaria com José. No capítulo de número 39, Gênesis 39, né? Começa a história de José no capítulo 37. Mas no capítulo 39, quando nós vemos os acontecidos na vida de José, Deus estava com José. E porque Deus estava com José, e José foi jogado lá dentro da cisterna. Ou antes de jogar na cisterna, os próprios irmãos queriam matar José. Você dá conta de uma coisa? Meu Deus, olha, irmãos, pensa nisso. Deus estava com José. E os seus irmãos queriam matar José. Alguém podia: não, Deus é com ele. Não é nada, não é? Isso agora nós não acontece com nós. Alguém chega para você e fala: você é crente, você tem certeza, e de repente, diante da circunstância daquele momento, alguém falar para você: não. E José passou por isso. Aqui no capítulo 39 diz, ó, o versículo 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Mas se acha que no momento daqueles que os seus irmãos falaram: vamos matar ele, e ele na agonia, porque lá, vamos ler depois aqui, que ele estava na agonia da alma. Imagina, irmãos, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe de todos, e os seus irmãos pegam ele. Que dor dele, pastor José. Pensa comigo. E Deus era com ele. Pensa, não pensa comigo. Não dá para a gente pensar comigo. Entende? E José não tem ali filho. Aí, ó, fala o versículo, né? Vendo Potifar que o Senhor era com ele, ó. E o Potifar que não era crente, não era nada, viu, irmão? Não era crente. Potifar não era crente. Ele viu que Deus era com José. Mas José passou, como disse, o nosso palavreado, comeu o pão que ela passou. Não é isso? O versículo de número 7. Aconteceu depois, no capítulo 39, versículo 7 do livro de Gênesis. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Olha, ela viu José também. Ela viu. Deus era com José. Olha bem, Deus era com José. Potifar viu que tudo prosperava, né? Que Deus prosperava a vida dele. Eles viram que Deus prosperava. Foi lá e colocou José para tomar conta de tudo que ele tinha. Aí a mulher, né, de Potifar pôs os olhos nele. Entende? Justamente porque Deus era com ele, ao que diz, e falou assim, ó. E ela disse: deita-te comigo. Irmãos, às vezes, justamente por Deus ser contigo, tanto vai atrair, né? Vai atrair coisas boas e coisas ruins também. Entende ou não entende? Vai atrair. Nesse caso aqui, a mulher de Potifar queria ele. E ela viu, Deus era com ele, e ela viu a formosura dele. Fala assim: você é linda, você é lindo. Fala. Pode falar. Se cuida aí. Se cuida, verdade, viu a formosura de José, um jovem com toda a saúde, bonito. Entende? Tinha a luz de Deus
Aí você vai ver no versículo 20. E o Senhor, versículo 20, capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Ai, irmão, Deus não era com José? Viu aqui? Lemos anteriormente que Deus era com ele, né? Potifar viu toda aquela coisa, irmão, que José fazia, tudo ia. De repente, esse mesmo Senhor foi lá, como disse, chutou. Vamos com outras palavras, chutou o traseiro de José. Sim ou não? Pegou ele, sabe o motivo, não vou entrar nos detalhes, mas acreditou na mentira. Acreditou na mentira que alguém falou da própria mulher. Ele quis deitar comigo. Ele não deitou e ela chegou e falou que sim. Aí ele foi, pegou José e colocou na prisão. Aquele homem, né, que ele tinha dado toda a confiança. Você já sentiu que você confia nas pessoas, tá? Um voto de confiança, tudo, e de repente, e a gente fala, mas a gente às vezes quer até atribuir a nós mesmos que o erro não é eu que errei. Nesse caso aqui, quem errou? Foi José? Não. Às vezes você está nessa situação, não é porque você errou. Se lembra, não faz dias que pregamos sobre Jó, né? Foi Jó que errou? Não. Sabe, você sabe como se deu lá a prova de Jó, que o diabo foi, né, com a permissão dada por Deus e fez aquilo lá. Aqui nós vimos José, né, sendo colocado na prisão. E o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu merecer perante o carcereiro. Deus colocou, irmãos, a sua benignidade na vida de José. Lá na prisão, irmãos, não se preocupa. Se Deus é contigo, entende, irmãos? Não tem medo, você não vai ficar isento, livre das calamidades. Entende? Nós não ficaremos livres das calamidades. Ao contrário, Deus permite essas afrontas, Deus permite essas situações justamente para que alguém vê Deus em nós. O mesmo que viu Potifar, ele viu que Deus era com José. A mulher de Potifar viu que Deus era com José. Eles viram Deus em José. Mesmo assim, ele colocou José na prisão. Lá na prisão, Deus continuou com José. Parece assim, Deus continua contigo. Vai lá, irmão. Não é porque você está passando crise, não é porque eu passo crise, não é porque eu fui enganado, não é porque você está doente, não é porque alguém te traiu, entende? Não é porque você está triste, não é porque você está doente, qualquer outra coisa que Deus não é contigo. Não, Deus está contigo. José, no meio de toda essa turbulência, Deus mostra aqui, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Irmãos, Deus tem hora certa de mostrar a sua benignidade. Entende? É só você ficar firme. É só você permanecer firme. José permaneceu firme, também ele chorava, ficou ali. Imagina o finamento de José. A traição dos seus irmãos. Aquela conduta dos seus próprios irmãos. E vem, entende, de repente, e jogava lá dentro da cisterna, e viu que ele quase que morre, quase que eles matavam ele. O outro lá falou, não mata, não mata, não. Se você ler o capítulo 37, né? Vai relatar isso. Não mata ele não, foi de repente, tira ele da cisterna, põe ele dentro e vender ele. Toda essa humilhação. Entenda, não? Tem situações, irmãos, que é mais doído que a morte. Sabia? A Bíblia fala que tem situações que é mais
ruim do que o luto. Entende? Tem coisa que você se sente, você vai lá melhor morrer. E é tanto que você vê o mesmo Elias querendo morrer. Deus me tira a vida. Entende? Porque a situação era tão agonizante que ele, entende? E você pode observar que foi aí que Jesus triunfou. Porque quando Jesus estava lá no monte junto com seus discípulos, ele falou que a sua alma estava agonizando, triste. Ele estava triste, irmão. Mas naquele momento foi a hora do triunfo de Jesus. Então nós também tem momentos que vamos estar tristes, agonizante, mas o importante é nós saber, não, eu vou passar isso aí. Aleluia. E aqui nós vemos que foi agonizando para José dentro daquela prisão. Mas o Senhor era com ele, foi e colocou benignidade. Olha, ele foi benigno, não foi benigno. O que nós precisamos da benignidade do Senhor. Entenda? Precisamos dessa benignidade que Deus me dá a sua benignidade. A benignidade é como, irmão, se fosse algo imerecido, era algo que só Deus pode dar. Então o diabo não vai te ser benigno com você. O diabo é diabo. Agora, Deus é Deus. Deus é bom. Entende? Deus é amor. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Entende? E Ele sabe até onde você pode aguentar. Entende? E você imaginou, parou para pensar quando José estava sendo lançado dentro do poço, da cisterna? Um dia, meu Deus, agora eu estou feio. Quando ele cai lá embaixo, imaginamos, eu falar a palavra que saiu de lá, não tinha água. Não tinha água. Mas imagina aquela agonia para descer lá. Entende? E de repente alguém tirando ela ali, a luz se brilha novamente. De repente, imaginamos quando José, ele tinha uma vida legal, imaginamos dentro da casa de Potifar, de repente vem alguém lá e prende ele, amarra ele e leva ele como um porco, né, lá na prisão. E ele, você imaginou, irmãos, tem pessoas que vão para a prisão e morrem na prisão. Sim ou não? Imaginamos o que pode passar na cabeça de um quando ele é preso. Como os outros presos vão se tratar. Mas diz que Deus foi benigno com José lá na prisão. Ao versículo de número 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, não se preocupa se você foi roubado, não se preocupe que você foi traído, não se preocupe se você estiver doente. Se Deus é contigo, tudo que você fazer, Deus vai prosperar. Entende? Aonde você colocar as mãos, Deus vai te abençoar. Esse é o você tem que ter essa convicção. Entende? Tem que confiar, tem que esperar. Entende? José foi lá e lá o Senhor prosperou a vida dele. Olha ele sendo chefe de todos os presos. Aí nós vamos para frente, no capítulo 41 de Gênesis, o versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se bateou, mudou-lhe as roupas e foi à presença de Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouve um sonho, pode interpretar. Olha o que diz, irmão, o versículo de número 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Olha, irmãos, ele fala: não está isso em mim, mas Deus dará resposta
o Espírito do Deus que está em mim. Ele, Faraó, vai te dar a resposta. Então José, irmãos, ele tinha Deus na vida dele. E esse momento triste, crítico, ele foi esquecido também. Você viu quando ele manda lá, que ele faz essa revelação para os dois lá, comparsas dele lá na prisão, que ele faz essa revelação, e ele fala, lembra de mim, né? Quando você chega lá, e ele passa um período que ele não foi lembrado, porque não tinha chegado na hora. Entende? Às vezes nós queremos, irmão, que a coisa saia, entende? Mesmo nós sendo crente e sabendo que Deus se agir por nós, nós queremos que a coisa aconteça rapidamente, e não é assim. E demorou mais 2 anos. Lá no século dia, alguém falou, olha, eu achava lá na prisão, né? Estava conosco um jovem hebreu, aconteceu assim, assim, e ele, o que ele falou aconteceu. Ele não estava morrendo todos os feiticeiros lá do Egito. Estava morrendo todos os encantadores que não conseguiam interpretar o sonho de Faraó. O Faraó mandava matar. Era assim. E de repente chega a notícia a Faraó que José podia fazer a interpretação. E aí, quando Faraó fala para José fala, não está isso em mim. Ele não diz, não, pode vir, eu sou bonzão, né? Eu sou crente, eu não nada. Ele falou assim, não está isso em mim, né? Mas Deus, o Faraó. Irmãos, observamos uma coisa. Em todo esse período da vida de José, você não encontra aqui nesses versículos aqui, José lamentando e xingando seus irmãos. Entende? Não, meus irmãos, olha o que eles fizeram comigo. Entendeu? Reuniram todos contra mim. Ele não fala isso. Mantém firme. Então, a vida do homem e da mulher que tem Deus na vida dele, ele fala, Deus faz justiça. Entenda? Faz justiça. E quando chega a hora também, ele também não canta, né? Ele fala, Deus dará a resposta a Faraó. E se você ir no capítulo de número 41, no versículo 38, o versículo 37, do capítulo 41 de Gênesis, o conselho foi agradável a Faraó e aos oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Você vê? O Espírito de Deus, o próprio Faraó, assim como Potifar, assim como a mulher de Potifar tinha visto, assim como o chefe lá da cadeia tinha visto em José, Deus, aqui também Faraó viu Deus em José. E ele falou assim, ele viu o Espírito. Acharíamos, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Então, irmãos, mas o que acontece às vezes, é como você viu aqui, na quinta, aquele senhor que estava aí, já do nada, criticando, e falando, não há poder, entendeu? Não há poder, não há manifestação, e nem o nome dele quis falar, enviado do diabo aquilo ali. Você entende? Então as pessoas se confundem muito. Porque nesse caso de José aqui, o Espírito era mesmo, você também não via. Não vê, você não via aí, talvez, tantas manifestações. Quando José estava dentro da prisão, que manifestação havia ali, irmãos? Uma alma triste, chorando, gemendo, agonizando a morte. Sim ou não? Mas há manifestações do Espírito de Deus? Mas tudo no seu devido tempo, tudo com a mesma fidelidade. Tem que ter um propósito. Capítulo 42 do livro de Gênesis, versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia
Gênesis 42, versículo 21. Vou ler de novo. Ó. Então disseram uns aos outros, os irmãos de José, quando eles viram, quando eles reconheceram que José já era o governador do Egito, e eles tinham ido até Egito buscar ninguém. Eles reconheceram, olha o que eles falaram. Então disseram uns aos outros, na verdade somos nós culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Vejam, José clamou a eles, irmãos. José, olha, irmãos, José suplicou a eles. E eles, não me vende. Imagine uma humilhação que José passou, sendo vendido, irmãos. Pensa comigo nisso. Imagina a dor na alma de José, mas Deus estava com ele. Os seus irmãos ouviram ele agonizando na angústia da alma quando rogava, e eles não acudiram. Está escrito. Estou falando, não, está escrito aqui, irmão. É forte ou não é forte, Senhor? E Deus era com José ou não era com José? Era! Mas os próprios irmãos não acudiam. E eles falaram, por isso que veio essa ansiedade. Mas nós vemos, irmãos, mais adiante nós possamos ver José falando para eles: vocês que se vê livre de mim, não é? Mas Deus, vocês me venderam para se livrar, com outras palavras. Mas foi Deus que estava me enviando. Entende? E ele não perdoou eles. Entendeu? Ele perdoou. O que Jesus fez? Jesus também perdoou. Um do lado da frente. Desce. Você não é o pãozão? Você não é Deus? Você não faz tudo? Quando o cara falou assim, né? Faz, desce daí, moço. E salva nós também. Você é meu rei? Não é isso que eles falaram de Jesus? Jesus deu crédito nesse homem? Não. Mas o outro está do lado dele. Não, nós estamos nessa situação porque nós pecamos. Nós merecemos estar nessa situação. E falou assim, Senhor, né? Lembra de mim quando vamos ao paraíso. Senhor, tem misericórdia de mim. Ali entrou a benignidade, irmãos. Deus usou a benignidade na pessoa de Jesus Cristo para salvar aquele ladrão. O mesmo aconteceu com José. Lá na prisão, Deus deu benignidade para José. Entende? Quando ele estava lá suplicando a seus irmãos, eles não acudiam, mas Deus o preservou ele. Deus o preservou. Então tem momentos, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Que às vezes nós estamos numa época que vem cada palhaçada que há nas igrejas. Você já viu já? É palhaçada, irmãos, não fica nessa aí. Entende? Isso aqui é palavra. Isso aqui é para crente. É ou não é? Agora, se nós tomar cuidado, possamos ver, querer viver só de iFood, não é? Só de pizza. Tem momento que você tem que pedir, sim. Tem momento que você tem que chamar o iFood? Tem que chamar. Agora não vai querer só disso aí. Na igreja é a mesma coisa, a vida com Deus. Tem momento, irmãos, que você vai suplicar e ninguém vai te acudir. Mas não quer dizer que Deus não é com você, não. Tem momento que você vai viver no fundo do poço, que você não vai querer nem atender a ligação do seu celular, porque é uma cobrança. Mas não quer dizer que Deus não é com você. Então glorifica o Senhor. Amém? Glorifica Ele, exalta Ele. O meu Redentor vive. Jó estava lá como diz na Pitimba, tinha roubado tudo, tinha levado tudo. O meu Redentor vive. Antes, eu só ouvia, mas agora meus olhos te veem.
no livro de Josué. Josué capítulo 1, olha o que diz, Deus falando para Josué, capítulo 1, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha essa aqui. Que promessa gloriosa. Não é glorioso isso aqui? Não te deixarei, Josué, eu vou estar contigo. Eu fui fiel na vida de Moisés, eu serei na tua vida. Aí o versículo 6: ser forte. Por que tem que ser forte? Porque com certeza ia vir uma situação que ele tinha de pôr força. Põe força, força, vamos, força, força. Não é assim? Tem que ser forte. Entende? Se eu pegar uma geladeira, né? Vou fazer a mudança, vou precisar de alguém. Entende? E quem que você vai chamar para ajudar a pegar uma geladeira? Você vai chamar quem? Alguém forte. Ou igual você, ou melhor que você, ou que dá para te ajudar e você vai conseguir levar. Não é assim? E Deus falou, Deus estava com Josué, falou, ser forte, corajoso. Por que tem que ter coragem, irmãos? Porque ele ia ter momentos desafiadores. Ser forte, ser corajoso. Porque tu farás a este povo herdar a terra que sobre o juramento prometia dar a seus pais. É você, eu vou, através de você, Josué, é você que vai fazer esse povo herdar a terra. Tu vai fazer. Deus era com ele porque está falando isso para Josué. Aí o versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso. Aí ele fala, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido, por onde queres que andares. Aqui ele também está falando assim, você tem que ser forte, corajoso de pregar a palavra, porque muitos estão aí fazendo palhaçada, brincadeirinhas, brincando com fogo, porque não tem coragem de pregar a verdade. E Deus fala assim, Josué, seja forte e corajoso para falar essa verdade. Para falar a verdade, você tem o cuidado de pregar onde seja para alguém. Você tem que falar amanhã. Entende, irmão? Deus fala assim, seja forte, Josué. Não se desvia, fala a verdade, usa a verdade, trabalha com a verdade, prega a verdade. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita, prega, Josué. Permaneça firme, Josué. Tenha a sua postura firme, seja corajoso, não tenhas medo. Não cesse de falar, Josué. Não pare de falar desse livro da lei. Antes medita dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus não foi com José, ele foi bem próximo. Porque com certeza José, na hora lá, que aquela mulher de Potifar disse que era uma mulher muito bonita. Não era uma qualquer não, irmãos. Era uma mulher bonita. Que se ofereceu para ele veio, não pecaria contra o meu Deus. Não também pecaria contra o meu Senhor. Eu não trairia a confiança do meu Senhor. Porque ele tinha os princípios. É o que nós, irmãos, na hora da visão, Deus quer. Que não adianta nada. Eu aqui, entendeu? Posso até mesmo falar em mistério. Sim ou não? E até mesmo, curar. Deus chama só para curar. E expulsar demônios. Mas na hora de pregar a verdade, na hora da dificuldade, eu não me manter firme, ser corajoso, ser forte. Você reparou pensar se Jesus, depois de fazer todos aqueles milagres, na hora lá, da agonia, o que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, senão a tua. Se é fácil, não, é minha vontade, e querer, é minha vontade, e ele cai fora. Todas aquelas manifestações que ele tinha feito, toda a multiplicação de
inspirar. Se Deus um dia me permitir, eu vou falar isso aí. Mas uma delas ele falou assim, ó, consumado está. Consumado está. Terminou e entregou o seu Espírito ao Pai. Então ali nós vemos que Jesus começou e terminou. Talvez não começou tão bem, mas terminou bem. Né? Terminou bem. E aí nós vimos aqui Deus falando para Josué: ó, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Então, está falando assim, ó, Josué, não se preocupe, vai ter medo, tem gigantes. Entende? Aí se você ir no capítulo 3, né? Nós vemos aí esse povo passando o Jordão. E quem abriu o Jordão? Deus. Aí passaram pelas águas. É o que fala lá Isaías 43, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então esse povo aqui, que Deus está falando aqui nesse capítulo 43, era um povo, irmãos, que já estava debaixo da escravidão da Babilônia, dos babilônicos. Entende? E o povo já não queria servir mais a Deus. Mas esse povo que estava debaixo dessa escravidão aqui, a palavra fala que através de Moisés o mar também se abriu. Deus foi com eles ali nas águas, eles tinham esquecido. E aqui Deus traz a memória deles: se passaram pelas águas, serei contigo. Se passaram pelos rios, serei contigo. Não se submergirão eles, que o povo já não queria mais. Quando os caldeus, os babilônicos vieram para levar esse povo, e eles estavam no cativeiro, eles já não queriam mais servir a Deus. É o que muitos faz quando vem o problema, quando vem a crise, quando vem as dificuldades. Aí, imagina José, se ele nega, se ele fala: eu não aguento mais, já cansei. E tem muitas vezes nós falamos: já cansei. Não é assim? Já cansei. Imagina José, de novo. Entende? Mas ele manteve firme. E aqui, irmãos, esse povo estava com a idolatria. Porque nesse capítulo aqui, aparecia a idolatria. Apareceu a idolatria. E Deus mandou eles fazer, olha. Deus fala assim: olha, eu sou um Deus onisciente e onipresente. Que a imagem, a escultura, se cola ela aqui, ela fica ali. Alguém fabricou ela, pregou ela ali num crucifixo e colocou lá. Entende? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não caminha. Aí Deus fala nesse capítulo 43: eu sou o Senhor. Ó, versículo 11. Primeiro ele fala no versículo 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha o que ele fala. Aí ele está chamando o povo para fazer uma espécie de uma prova, porque ele era um Deus onisciente, ele era um Deus onipresente, ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas as imagens não. E ele fala: olha, não creia, porque não, isso é mentira. O povo, porque estava debaixo do cativeiro de Babilônia, estava pensando que Deus não tinha abandonado. Deus não, se vocês passarem pelo fogo, eu serei com vocês. Entende? Se passar pelos rios, seguir os rios. Ele está falando da libertação que ele iria fazer. Aí aqui no versículo de número 14 vai dizer: olha o que vai dizer, a libertação do jugo da Babilônia.
bem, aqueles caldeus da Babilônia, todo aquele exército dos caldeus, os babilônicos que tinham invadido e levado o povo de Israel para o cativeiro, ele fala assim, ó, esses mesmos, aqueles mesmos navios, eu vou fazer eles ir fugitivo, porque o povo estava desanimado. Entende, irmão? O povo estava desanimado, o povo estava desacreditado, o povo não queria mais Deus. E aí o versículo 14, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Ele fala assim, eu sou, olha o que ele está dizendo, irmão, eu sou o Senhor, o vosso santo. Que ele estava crendo tão satisfeito. É santa de lá hoje em dia. Por que não está aqui ou não quer ir mais buscar o Senhor? Porque está buscando essa santa e indícias que estão por aí. Essa é a verdade. E Deus fala assim, eu sou o santo. O Criador de Israel, vosso rei, eu sou o teu rei. Que ele estava pensando quem era o rei. O rei Nabucodonosor. Entende? Ele estava ali gemendo e não estava, entende? E com isso eles deixaram de seguir o rei dos reis, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Você se lembra? É o que o profeta Isaías está trazendo aquele povo para recordar quando Deus havia aberto o mar vermelho. E ele fala aqui, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, abriu um caminho no meio do mar. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, jamais se levantaram, estão extintos, apagados como uma torcida. O que Deus fez, irmãos? Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel entrar, ele incitou o exército de Faraó a pegar os seus carros, as suas ginetas, as suas carroças, o seu exército e fazer o mesmo. E ali fala, e aqui o profeta está trazendo um episódio que o povo de Deus, o povo de Israel, havia vivenciado anos atrás. Isso não é glorioso, uma coisa dessa? Porque o povo está desacreditado. Aí o versículo de número 18, eles estão terminando. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Está lembrando? Lembra de quando eu abri o mar vermelho? Entendem? Tem coisa, irmãos, que às vezes não é. Tem hora que não vale a pena você lembrar. Imagina José estivesse lembrando lá. Ai, meus irmãos me traiçoeram, meus irmãos me traíram. Entende? Mas ele lembrou assim: vocês me venderam, mas foi Deus que estava nesse negócio. Diferente. E aqui o profeta está dizendo para o povo: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você já não considera que eu abri o mar para vocês? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. O povo estava ali, entende? Eu não conseguia ver nada mais, irmãos. Nós temos que levantar nossos olhos e ver. E aqui o profeta está falando para o povo assim: vocês não percebem que eu vou fazer coisas novas. Fala assim, Deus está fazendo coisa nova para você. Amém? E diz, vou ler de novo. Eis que eu faço coisas novas, coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebais? Eis que porém um caminho no deserto e rios no Éden. Vemos? Então poderia abrir um caminho no deserto. O povo, que o deserto não tinha caminho, não tem estrada. É tudo livre, é só pó, não tem caminho, não sabe para onde ir. Mas Deus vou abrir um caminho nesse deserto para você. Eles estavam longe da sua terra. Eles estavam no cativeiro longe. Deus falou assim: eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou abrir rio no deserto. Mas o povo estava desesperançado porque ele estava acreditando na idolatria. É o que nós hoje, às vezes, a gente tem tanta luta que você começa a olhar, entende? As desavenças, as lutas, e muitas vezes
Esquecemos o que Deus já fez. Aí o versículo de número 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes dos avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ano, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Não, vocês continuam sendo meu escolhido. Irmão, a gente erra, né? Nós erramos, nós falhamos. Alguma coisa que veio contra nós, não é porque nós erramos. E a gente pensa que Deus, não, vocês pecou, mas eu estou com vocês. É o que essa palavra está falando. Vocês me traiu, vocês virou as costas para mim, mas eu continuo sendo seu Deus. Vocês são os meus escolhidos. É o que Deus está falando aqui. E ele fala no versículo 21, e aqui eu encerro. Ao povo que formei para mim, ele fala, para celebrar o meu nome. E vocês eu criei, eu redimi, eu levantei, para que vocês celebrem, louvam o meu nome. Mas eles estavam, irmãos, reconhecendo outros deuses, porque eu não queria mais Deus. Por quê? Porque estavam no cativeiro. E nós, a igreja do Senhor, aqui que está nessa terra, ainda aqui, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tem situações que nos levam a nós a, entende? A querer duvidar. Por isso que Deus veio com a palavra. Assim como o profeta Isaías, profetizando para os cativeiros lá, o povo de Israel que estava no cativeiro na Babilônia. E aí, você vê que também o Senhor falando aqui, ó, para Isaías, para Jeremias, ó, esse versículo eu até postei hoje, ó. Pelejarão contra ti, Jeremias 1, 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vemos? Vai pelejar contra a gente, mas Deus é conosco. Entenda ou não? Vai se levantar. E aí a gente quer fazer medida. Medir, aquele lá não é, aquele pastor não vai me levar não. Você viu a luta dele? Aquele irmão lá, ele pensa que não é de Deus. Quer medir por causa não contrário. Quando você vê o cara sem nenhuma luta, pode. O crente, irmão, o servo de Deus, ele é provado. É provado. Entende? Mas, no meio de tudo isso, por isso que passa no rio, Deus está contigo. Você passa pelo fogo, Deus está contigo. Eu lembro de Daniel. Entende? Você não está lá no fogo. Se você não adorar, você vai ser lançado lá. O meu Deus aqui no sirvo. Se ele quiser me livrar, ele me livra. Tá, ele nem te responder sobre essa boboseira assim aí. É o que Daniel falou. Sadak, não nem vou te responder essa lorota sua aí. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, se ele me livrar, ele sabe o que está fazendo. Isso que eu de pé. Amém? Então, não importa a situação que você está ou estará. Amém? Seja ciente que Deus é contigo. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus. Saracalabacai. Queremos sul de calabacai de col. Que teu Espírito Santo, através dessa palavra, venha, Pai, nos afirmar. Firmar nossos passos. E que nós, ó Pai bendito, tenhamos, ó Pai bendito, a convicção. Ó Deus bendito. Que o Senhor é conosco pelo poder da tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha confortar, alegrar, fortalecer os corações da tua igreja. Os corações da tua filha, o coração da tua filha e do teu filho. Para a glória, para o louvor do teu nome. Amém? Vamos orar encerrando? Aleluia. Pai, nós queremos despedir desse lugar, mas não da tua presença.
Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Dê uma certa abençoada em nome de